Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. O coração fica alegre, contente, feliz quando estamos aqui juntos. Eu espero que você esteja bem. Se por alguma ocasião, algum motivo você não está muito legal, calma. Nós vamos ter um momento com Deus. E a paz que nós tanto precisamos será alcançada nessa ocasião. Que você possa se sentir bem, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para ter um encontro com o nosso Criador, buscando a sua presença, buscando ter intimidade com Ele, para que muito em breve a gente possa estar na presença dele, não por um dia, não por um momento, nem muito menos por poucos minutos, mas por toda a eternidade. Isso será maravilhoso. Eu te afirmo com toda certeza, o momento com Deus vai contribuir, e eu te digo, vai, de certo modo, te conduzir para essa ocasião tão especial. Porque aqui nós fazemos uma única coisa, e coisa essa que agrada muito a Deus. Nós buscamos a sua presença por meio do estudo de sua palavra. Hoje o dia será maravilhoso. Nós vamos abordar um tema muito interessante que deve ser meditado e refletido por nós. Nós vamos falar sobre profecias de Ellen Goldwhite. Quem é essa mulher? Quais são as profecias dela? Será que ela é profetisa mesmo? Fica comigo até o fim. E aí a gente vai descobrir junto, tá bom? Mas antes, sem muitas delongas, antes de nós meditarmos na palavra de Papai do Céu, eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós fazermos a nossa oração e logo em seguida irmos para a meditação, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, estar na tua presença de novo, e de novo, e de novo. Nós queremos passar a eternidade ao teu lado. Esses minutinhos que nós passamos aqui é bem pequeno, mas são especiais. Fazem toda a diferença no nosso dia. E nós queremos continuar a ter esse momento contigo, Pai. Nos fortalece, nos conduz, nos motiva, Pai, para estarmos sempre te buscando, sempre estando na tua presença, pois o Senhor é a nossa maior bênção. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos revelando qual é a tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é Profecias de Ellen Goldwhite. Eu quero te convidar a abrir aí sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7. A gente até leu esse versículo em meditações passadas, até te convido, se você não viu as outras meditações, se você é novo aqui, dê uma conferida nas outras meditações, talvez você encontrará um tema muito importante, um tema que você está precisando meditar e ouvir, tá bom? Mas o texto diz o seguinte, ó. Amós 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus profetas, a seus servos, os profetas. Muito interessante esse texto. Deus não vai fazer nada sem antes falar para os seus profetas, sem antes dizer o que está para acontecer aos seus profetas. Bom, Ellen White é uma mulher norte-americana. Ela fazia parte ali da Igreja Batista, a princípio, e após muitos estudos na Palavra de Deus, ela passou a fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela, na minha visão, e hoje eu vou mostrar alguns desses sinais, ela é considerada por nós uma profetisa, uma serva de Deus, escolhida por Deus para anunciar aquilo que Deus está preparado para fazer nesse mundo. Em uma de suas profecias, no ano de 1902, ela falou o seguinte, que a cidade de São Francisco e outra cidade que eu não sei pronunciar muito bem, Auckland, acho que é isso, elas estavam vivendo de maneira que não agradavam a Deus. Ela usou até o termo que elas estavam na situação de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra
apresentadas na Bíblia não eram cidades maravilhosas, cidades, oh, que coisa boa, ó, cidades abençoadas, oh, vou me mudar para Sodoma e Gomorra. Não. Eram cidades que a impiedade delas estavam chegando ao céu. E Deus iria visitar aquela cidade na sua ira. E Ellen White chamou a atenção para as famílias e as pessoas daquela cidade, dizendo, olha, as coisas têm que mudar. Se continuar do jeito que está, o Senhor vai trazer juízo a essas cidades. E a história revela que após 4 anos dessa profecia de Ellen White, aconteceu um forte terremoto. Vários incêndios aconteceram. A cidade foi destruída, abalada completamente. Graças à profecia de Ellen White, muitas famílias saíram daquela cidade e foram para lugares mais remotos, mais distantes. E por conta da profecia de Ellen White, muitas famílias se salvaram. Essa é uma profecia. A outra profecia que a gente pode citar, Ellen White previu a Primeira Guerra Mundial, de 21 de abril de 1890. Ela falava que, por mais que o mundo estivesse em aparente paz, em aparente tranquilidade, coisas estavam para acontecer. E aí ela vai citando todas as tragédias que a Primeira Guerra Mundial iria proporcionar. Navios afundando, incêndios, destruição de palácios, morte, todas as tragédias que uma guerra proporciona. Naquela ocasião, ninguém poderia imaginar que estava para acontecer uma das guerras que marcou a história desse mundo. Mas Ellen White, já pela palavra, sendo guiada pelo Espírito de Deus, sendo guiada por Deus, já estava, de certo modo, anunciando as coisas que estavam para acontecer. Um profeta, ele sempre vai trazer a mensagem que Deus manda para ele para preparar o seu povo para as coisas que estão para acontecer. Ellen White tem muitas profecias. Para você ter ideia, na época dela, ela já falava a respeito dos malefícios do uso do tabaco, de fumar, de todo esse tipo de coisa. Uma mensagem de saúde que para a época era algo completamente estranho. Os próprios médicos da época dela recomendavam o uso de cigarro, de tabaco. E a Ellen White dizendo, olha, isso faz mal, isso promove câncer, isso não faz bem, isso vai matar as pessoas. Ou seja, indo totalmente de contramão à ciência da época, aos costumes da época, à tradição da época. Por quê? Porque Deus falava por meio dela. Talvez você conheça Ellen White e talvez você não aceite o ministério dela, não veja ela como profetisa. Você talvez creia que ela não foi uma serva de Deus. Mas olha, hoje eu quero te convidar a conhecer mais sobre a história dela. Quem foi ela? O que foi que ela fez? Quais são as profecias dela? Vá sem preconceito. Vá de mente aberta. Porque Papai do Céu, a palavra de Deus diz que ele sempre levantará profetas para anunciar as verdades de Deus. Se você tem dúvida se ela de fato foi uma profetisa de Deus, veja e avalie, mediante o estudo da palavra, o que ela fala, se ela está alinhada com a Bíblia. Porque os profetas verdadeiros sempre vão falar o que diz o Senhor. Sempre vão dizer, assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor se encontra na Bíblia. Se existir alguma coisa que esteja em contradição à palavra de Deus, essa pessoa não é profeta de Deus. É um falso profeta. E Ellen White passou por todos esses testes. Na época dela, as pessoas tinham um certo receio de conclamar ela como profetisa. Mas depois de várias coisas, e várias experiências, e várias previsões, de várias profecias, não tiveram como negar. De fato, ela foi a escolhida de Deus para aquele tempo, para o nosso tempo, para ser a mensageira, para anunciar as coisas que em breve irão acontecer. Que nós possamos dar ouvido aos nossos profetas, tanto os profetas contemporâneos como os profetas bíblicos, pois eles foram chamados por Deus para uma grande missão, uma nobre missão: preservar, avisar e conduzir o povo de Deus à salvação. Se nós não dermos ouvido, com certeza a gente vai pagar muito caro por isso. Talvez até mesmo com a própria vida. Imagina se as famílias de São Francisco não se retiram antes da grande tragédia que tinha ocorrido ali em 1906. Tinham perdido suas vidas
talvez teriam perdido tudo. Isso seria algo completamente amargo. Mas, como eles deram ouvido à profecia de Ellen White, puderam salvar suas vidas, puderam salvar seus bens, puderam ter sua vida preservada. E isso é exatamente o resultado que acontece na minha e na sua vida quando damos ouvidos aos profetas de Deus. Deus, lembre-se, Deus não fará nada enquanto não revelar aos seus profetas. Eu quero te dizer o seguinte e encerrar com essa palavra. Deus já disse muita coisa por meio de Ellen White. Talvez você não conheça as profecias, talvez você não conheça as literaturas que ela escreveu, talvez você não conheça a história dela. E hoje eu quero te convidar a você a conhecer a Ellen White. Conhecer o que ela escreveu, quem foi ela, qual foi a relevância dela na época dela, o que ela fez, qual a importância dela. E aí você chegará às suas próprias conclusões, tá bom? Papai do céu te abençoe no dia de hoje, que hoje seja um dia completamente cheio de alegria, paz, tranquilidade. Nós precisamos disso. O mundo pode estar em revolto mar, em tempestade, mas se eu e você estivermos em Deus, como diz a letra de uma música que eu gosto muito, estaremos em paz. Tá bom? Vamos orar então para encerrarmos esse nosso momento? Feche seus olhos e ore comigo. Bom Deus, querido Pai, como é bom meditar na Tua Palavra, como é bom saber que o Senhor nos ama e demonstra Teus cuidados nos mínimos detalhes, levantando homens e mulheres que falarão aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer para nos conduzir à salvação. Obrigado por ter levantado Ellen White como profetisa para o nosso tempo, para anunciar mensagens que muitas vezes as pessoas não dão credibilidade, mas são mensagens que conduzem à vida, que preservam a vida. Obrigado, Pai. Que nós possamos, Pai, dar ouvido aos Teus profetas. A Bíblia fala que nos últimos dias, crianças iriam profetizar, os velhos iriam sonhar, e tudo isso está para acontecer. E quando isso vier a acontecer, nós possamos dar a devida atenção, pois isso é apenas a demonstração de Tua misericórdia, de Teu amor para a nossa vida, para a nossa salvação. Fica conosco, nos abençoa no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Papai do céu esteja com você no dia de hoje, que Ele resplandeça sobre você. Ah, que alegria! Hoje o dia foi muito bom, o momento com Deus foi maravilhoso. E como eu costumo sempre dizer, quer paz, quer bênção, quer maravilhas, coloca Deus em primeiro lugar. Talvez você não receba aquilo que você tanto quer, mas só em você estar na presença de Deus, só em você ter a Deus, isso será maravilhoso. O rei Davi, certa vez, quando estava em pecado, e ali ele confessou o seu pecado, ele fez uma oração e ele disse o seguinte ao Senhor: olha Deus, o Senhor pode tirar tudo, o reino, a coroa, os bens, os palácios, tudo, mas não retira de mim o teu espírito. E essa deve ser também a nossa oração hoje. A gente, se vier a perder, possa perder tudo, mas que eu e você não possamos perder a presença de Deus, as bênçãos de Deus, o Espírito de Deus, porque isso é o nosso bem mais precioso. Tá certo? Que então teu dia seja repleto de paz. E não esquece, deixa eu chegar até mais perto de você, esse recado é muito importante. Não esquece, ok? Amanhã nós estamos aqui de novo. Para fazer o quê, Davi? Para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus, termos um encontro com Deus, termos um momento com Deus. É isso que nós fazemos aqui, tá bom? Até a próxima, eu te vejo amanhã pela graça de Deus. Tchau, tchau.